Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas as estudantes, as professoras, muito bem-vindos os estudantes, os professores. É como dizem por aí, né, gente? Ano novo, vida nova. Então, de fato, esse ano de 2022 ele traz consigo uma série de novidades que representam, claro, desafios, né? A gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo como é que vão acontecendo as coisas nesse novo modelo que está colocado aqui para a gente, que é o novo ensino médio, que traz um montão de coisa boa, um montão de novidades para entregar, né, para o estudante do ensino médio, da primeira, da segunda e da terceira séries, mais significado nos seus estudos, que seu conhecimento tenha mais conexão, mais vínculo com a sua realidade, tá certo? Então, um pouco essa é a proposta, né, que o ensino médio pretende colocar para a gente. E claro, como tudo que é novo, como tudo que a gente ainda vai se adaptando, caminhando juntos, é importante que a gente fale bastante sobre isso, que a gente discuta, que a gente reflita, para que a gente consiga ir incorporando, entendendo melhor como é que as coisas vão funcionar para o pessoal da segunda série do ensino médio nesse ano de 2022. Esse ano, particularmente, já começa com um saborzinho especial, porque é o ano que a gente tem esperança, a gente tem fé de que as coisas possam cada vez mais voltar, digamos assim, à sua regularidade, né? Então, o retorno presencial às aulas já é um momento de comemoração, de alegria, em que a gente se felicita, a gente se alegra por isso, né? É um sabor, assim, da regularidade voltando para a gente, né? O trato com os colegas, com os professores ali no presencial, no dia a dia, né? De que todos vocês sentiam saudade, eu tenho certeza disso. E é também o Centro de Mídias aqui, sempre com vocês, como um complemento, então, às aprendizagens que vocês vão desenvolvendo aí na escola com os professores de sala de aula. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas novidades aqui, a gente vai conversar hoje. Combinados? Então, vejam aí na tela. Hoje nós vamos falar sobre um aprofundamento, é o aprofundamento que vocês escolheram, né? O quem divide multiplica. Lembrando que dentro desse aprofundamento tem uma unidade curricular específica, que nesse caso aqui que nós vamos conversar é números também importam, e dentro dessa unidade curricular, este componente de que conversaremos e do qual eu serei a professora ao longo, né, de todas as atividades deste componente, que se chama Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes. Então, esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo é justamente para apresentar para vocês um pouquinho melhor sobre esse componente e também sobre o que o cerca, sobre o que o envolve. Então, a gente falar de aprofundamento, falar de unidade curricular, são todos termos assim relativamente novos, quer dizer, estão aparecendo para a gente com alguma frequência, a gente está inserido, né, no contexto desses termos, mas é sempre bom que a gente consiga ir esclarecendo e vendo como é que eles se aplicam no nosso cotidiano, o que eles significam, beleza? Então, só repetindo, nesse vídeo a gente vai explicar um pouco melhor sobre o componente Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes, que fica na unidade curricular Números Também Importam, que por sua vez faz parte do aprofundamento Quem Divide Multiplica. Estamos combinados? Então, tá aí, bem explicadinho na tela, o aprofundamento curricular Quem Divide Multiplica, de que faz parte a nossa unidade curricular e, por sua vez, o nosso componente curricular. Ele é um aprofundamento da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Arte e Matemática, tá? Então, esse aprofundamento é um aprofundamento para a galera aí que gosta, assim, de uma multidisciplinaridade, que gosta de diferentes conhecimentos e de perceber como é que eles se integram no nosso dia a dia. E quem diria, né, pessoal, que ciências humanas e sociais aplicadas, arte e matemática se integrariam tão bem e daria origem a um aprofundamento curricular,
né? O quem divide multiplica, cheinho de componentes muito, muito, muito legais. Bom, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, um componente muito legal. É esse que nós teremos juntos, né? No decorrer desse primeiro semestre, é o Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes. Aí eu vou contar para vocês, pessoal, que assim, cada um dos aprofundamentos é formado por diferentes unidades curriculares, tá bom? Os aprofundamentos são formados por unidades curriculares e cada unidade curricular é formada por componentes. Bom, nós estamos no primeiro semestre de 2022, o que significa que nós estamos na unidade curricular 1 do nosso aprofundamento, quem divide e multiplica, tá certo? Essa unidade curricular 1 se chama Números Também Importam. Claro, se é um aprofundamento que vai falar de ciências humanas e sociais, de arte e também de matemática, com certeza nesse contexto os números também importam, não é? E aí, só para a gente entender, então, um pouquinho melhor como funciona essa unidade curricular 1, números também importam, ela está composta por 5 componentes curriculares. 5 disciplinas, digamos assim. A gente não usa essa palavra quando a gente está falando de itinerários formativos, né? Então, são 5 componentes curriculares, tá certo? Eles são população em índices, que tem 2 aulas semanais, reflexões sobre o poder do contrato social às redes. É o segundo componente dessa unidade curricular 1, desse aprofundamento. É esse que nós teremos juntos, tá bom? Do qual eu serei, então, a professora. E esse componente também tem, portanto, 2 aulas semanais. Ainda, o terceiro componente da primeira unidade curricular, demografia, investigação das populações humanas. Tem 2 aulas semanais também. Trabalho, política e pensamento econômico é o quarto componente curricular dessa unidade curricular 1, números também importam, do aprofundamento quem divide e multiplica. Também possui 2 aulas semanais. E mudanças sociais, demografia e trabalho, então, é o quinto componente, portanto, ele encerra, digamos assim, o trabalho com essa primeira unidade curricular, números também importam, do aprofundamento quem divide e multiplica. E aí vocês conseguem perceber uma característica bem marcada, né, pessoal, dessa primeira unidade curricular, que é falar sobre demografia, falar sobre populações, falar sobre trabalho, mudanças sociais. Então, todos esses são temas que vão perpassar, digamos assim, toda essa primeira unidade curricular do nosso aprofundamento. Então, vamos falar qual é a unidade curricular em que a gente vai falar de população, demografia, trabalho, mudanças sociais? É a primeira. Beleza? Aí, pessoal, quando a gente escolhe um itinerário, a gente não escolhe só uma unidade curricular, né? A gente escolhe o itinerário inteiro. E um itinerário inteiro ele é formado por 6 unidades curriculares, 2 que vão ser realizadas na segunda série do ensino médio e mais 4 que vão ser realizados na terceira série do ensino médio. Até agora, a gente falou da primeira unidade curricular desse aprofundamento. E a partir deste momento, a gente começa então a falar da segunda unidade curricular, que se chama, vejam só aí na tela, De Olho na Informação. Bom, se lá na primeira a gente estava falando de trabalho, de demografia, aqui, pessoal, a gente está falando sobre informação. Era da informação, como já dizia o sociólogo Manuel Castells. A gente está vivendo essa era, que é chamada de era da informação, porque, bom, basicamente, né, pessoal, a gente consegue armazenar muita quantidade de informação em um chip infinitamente pequeno. Tá certo? É uma evolução sem precedentes na armazenagem de informações, assim, na história da humanidade, né? E aí,
a gente vai falar sobre informação e a gente tem aí, prestem atenção também, da mesma forma como no primeiro, 5 componentes curriculares que compõem essa unidade curricular 2, de olho na informação. O primeiro se chama os números por trás da informação. Então, esse componente também tem 2 aulas semanais. Depois a gente tem ali razão e sociedade. Segundo componente dessa segunda unidade curricular, que também tem 2 aulas semanais. A gente tem representações do espaço geográfico. Interessante a gente pensar como é que vai se dar essa amarração, hein, pessoal, entre representações do espaço geográfico e informação, né? Então, esse componente é super bacana também, tem 2 aulas semanais. A gente segue para o quarto componente dessa segunda unidade curricular, que se chama o conhecimento humano e sua aplicabilidade. Então, pensar um pouquinho, afinal de contas, em que é aplicável o conhecimento humano? Daí vocês vão responder, em tudo. Mas alguns conhecimentos são mais aplicáveis dentro de algumas áreas, outros em outras, alguns conhecimentos não se combinam entre si, né? Mas tudo isso vai ser objeto, né, desse componente curricular, o conhecimento humano e sua aplicabilidade, que também conta com 2 aulas semanais. E aí, para encerrar, para fechar com chave de ouro, essa segunda unidade curricular, a gente tem o quinto componente, que se chama Sociedade e Conhecimento. Assim, um nome que é bem genérico, mas que dá para a gente entender do que vai ser tratado, né? Tem uma amplidão de temas e de assuntos que podem ser tratados dentro deste componente, que também conta, então, com 2 aulas semanais. Joia? Falamos até aqui da primeira unidade curricular e da segunda unidade curricular do aprofundamento Quem Divide Multiplica. E agora, a partir deste momento, conversaremos, então, sobre a terceira unidade curricular deste aprofundamento. Deem uma olhadinha aí na tela, por gentileza. Porque, olha só que demais o título, pessoal, dessa unidade curricular. Números também empoderam. Então, a gente falou até agora que os números também importam. A gente também falou assim que é importante ficar de olho na informação. E agora a gente diz que os números também empoderam. E a partir desse título, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que vem por aí nos componentes curriculares dessa unidade, né? Então, a gente tem aí, primeiro componente curricular da unidade curricular 3 de Quem Divide e Multiplica é comunidade e números. Simples e imparcial. 2 aulas semanais compõem esse componente. Tópicos de cidadania. E aí vamos pensar, caramba, como é que vai se relacionar o tema cidadania com o tema números também empoderam? Eu, particularmente, consigo pensar em várias possibilidades de relação entre cidadania e números, dados, estatísticas, informações, né? Essa aula, pessoal, é ligeiramente diferente a carga horária, porque ela é composta de 3 aulas semanais ao invés de 2, certo? Depois a gente tem, então, o terceiro componente curricular, cidadania, promoção e proteção de direitos. Também vai falar sobre como os números são capazes de empoderar. E este componente curricular também é composto, assim como tópicos de cidadania, por 3 aulas semanais. E vocês percebem que a unidade curricular número 3 é diferente das outras, porque na primeira e na segunda, a gente tinha 5 componentes curriculares. Nessa daqui, a gente tem 4 componentes curriculares. A diferença é que nós temos um componente curricular a menos, mas nós temos componentes com mais aulas, como é o caso de tópicos de cidadania e o caso de cidadania, promoção e proteção de direitos. Daí, para encerrar o trabalho, então, com a unidade curricular 3,
a gente chega no último componente, que é histórias contadas por imagens. E aí a gente está falando, né, de história social, a gente está falando de fazer história a partir de fontes de imagens, a gente está falando de iconografia e a gente está falando principalmente de leitura de imagens, que é uma habilidade que é bom que a gente vá desenvolvendo ao longo da nossa trajetória escolar, porque ela é útil, pessoal, para todos os campos, para todos os aspectos da nossa vida. Então, quando eu bato o olho numa imagem, ainda mais hoje, né, na era da informação, foi assim que a gente começou o nosso encontro de hoje, falando da era da informação, né? Ainda mais hoje, na era da informação, em que eu pego assim o meu celular, e eu vou passando o dedo, e eu vou sendo bombardeado por imagens. Então, sei lá, em um espaço de 1 minuto, eu vejo lá 20 imagens diferentes na internet, nas redes sociais, né? E aí, quando eu bato o olho numa imagem, o que será que ela me diz? Né? O que ela me diz para além daquilo que está ali, naquela imagem? Uma porção de coisas, né, pessoal? Só que para a gente conseguir entender o que está dito nas entrelinhas, digamos assim, da imagem, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de lê-las, né? E esse componente histórias contadas por imagens, que tem 2 aulas semanais, também se debruça sobre esta habilidade. Legal? Aí, pessoal, a gente vai chegando na unidade curricular 4. Essa, então, é uma unidade curricular bem diferente, porque ela é composta só por 3 componentes curriculares, e ela se intitula Números também são cultura. Se os números empoderam, se os números importam, se a gente tem que ficar de olho na informação, isso é porque os números também são cultura. E como é que a gente consegue verificar que os números também são cultura? Bom, a partir desses 3 componentes curriculares que a gente tem aí. O primeiro, que vai ter 4 aulas semanais, então é o componente curricular até agora com mais aulas, né, ao longo da semana, ele se chama Números nas diferentes culturas. E aí você vai dizer: então, professora, quer dizer que os entendimentos sobre números, eles variam de cultura a cultura? Eles variam de lugar para lugar, de tempo em tempo? Sim. A gente já teve quantas formas, né, de contagem a gente já teve até hoje ao longo da história da humanidade? Né? Números romanos, enfim. A gente consegue depois, com os professores de vocês, a gente consegue pensar em diversas formas diferentes de contar, de enumerar, que a humanidade já usou até aqui, até chegar, né, nos algarismos que nós temos hoje. Então, números nas diferentes culturas. Aí a gente tem como segundo componente curricular dessa unidade, olha que interessante, diferentes percepções do clima. Aí vocês vão dizer assim: nossa, mas professora, que clima tem a ver com números? Já que a gente está dizendo que número também é cultura, o que será que clima tem a ver com números? Tudo a ver, né, gente? Desde a previsibilidade da temperatura, por exemplo, até a previsibilidade de fenômenos climáticos, enfim, catástrofes climáticas, tudo isso tem muito a ver com matemática, tem muito a ver com geografia, tem muito a ver com números de uma forma geral, né? E é sobre isso que vai tratar, então, esse componente. E aí a gente fecha o trabalho com essa unidade curricular 4 do aprofundamento Quem Divide e Multiplica, falando sobre cultura, simbolismo. E aí a gente consegue perceber, então, que nessa unidade curricular a gente tem um total de aulas semanais de 10 horas. Joia? Então, a gente conversou aqui até agora sobre as unidades curriculares 1, 2, 3 e 4, que significa que faltam 2 para a gente ver aqui juntos em detalhe. A unidade curricular 5 se chama Consumo, Logo Existo. Aí logo vem na cabeça, né, a frase daquele famoso filósofo René Descartes, o cogito, né, o penso, logo existo. Olha que interessante essa apropriação, né, deste título, Consumo, Logo Existo. Será que é isso mesmo? Será que na nossa sociedade atual, para a gente existir,
A gente precisa consumir, ou talvez não para a gente existir, mas para a gente ser considerado, valorizado. Será que a gente precisa consumir? Né? Nós temos aqui 4 componentes curriculares nessa unidade, consumo, logo existo. Esse título é bem sugestivo, dá pano para manga, né? Então, o primeiro componente curricular se chama Eu Consumidor, tem 2 aulas semanais. Segundo componente curricular dessa unidade, né, consumo, logo existo, se chama Pensamento, Política e Trabalho, tem 3 aulas semanais. A gente segue com o terceiro componente, Cultura e Trabalho, também com 3 aulas semanais, para finalizar com este componente chamado Comunicação Visual, Influência da Mídia. E esse componente, certamente, faz parte, né, da nossa vivência o tempo todo, como a gente já conversou nessa sociedade da informação. A gente está o tempo todo sendo assim bombardeado por imagens, por propagandas o tempo todo, e é importante que a gente dê uma pausa e consiga parar para pensar, nossa, mas espera aí, o que significa tudo isso? O que está me influenciando? O que não está? Afinal de contas, o que é que querem tanto que eu compre? Por que é que querem tanto que eu consuma? Que tipo de interesses estão envolvidos nisso? É importante ter também essas pausas para refletir sobre isso, porque senão, né, pessoal, a gente acaba tragado assim pela mídia, pelas propagandas, e quando a gente vê, a gente está consumindo coisas que a gente não precisa e nunca imaginou que consumiria. Beleza? Agora, última unidade curricular deste aprofundamento, quem divide e multiplica. Essa é uma unidade, assim como a unidade 5, a 4 e a 3 também, que vão ser desenvolvidas na terceira série, a 6 e a 5 vão ser desenvolvidas na terceira série do ensino médio, e essa se chama Indicadores Sociais. O que isso muda na minha vida? Bom, já que vamos falar de indicadores sociais, a gente tem que começar pensando em qual é o impacto de indicadores no seu projeto de vida. E aí a gente tem que pensar o seguinte, mas afinal de contas, o que são indicadores sociais? Normalmente, quando a gente fala em indicadores sociais, a gente está falando daqueles dados, daquelas informações que nos mostram situações, o estado de determinados aspectos da sociedade. Isso são indicadores sociais. Aí eu posso ter, por exemplo, indicadores sociais de pobreza, de riqueza, de educação, de desenvolvimento, enfim. Mas como é que eles impactam no meu projeto de vida? Ou, em outras palavras, o que eu e a minha vida temos a ver com indicadores sociais? Essa é uma boa pergunta que vai tentar ser respondida nesse primeiro componente curricular da unidade 6. Depois, leitura e interpretação de dados socioeconômicos é o segundo componente curricular dessa unidade. Tem 3 aulas semanais, enquanto o primeiro componente possui 4 semanais. E para encerrar o trabalho, então, com a última unidade curricular desse aprofundamento, que significa que vocês também já vão estar lá na terceira série, pertinho de se formar, né? Lá no próximo ano, a gente tem aí um componente que se chama Cidadania e as políticas públicas na desigualdade. Por que é importante falar sobre cidadania? Por que é importante pensar sobre políticas públicas, principalmente agindo sobre o tema da desigualdade, tá certo? Esse componente curricular é composto por 3 aulas semanais. Bom, o nosso componente, aquele do qual eu serei professora, é o componente 2 da primeira unidade curricular, é o Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes. Dentro da unidade, números também importam. E eu quero contar para vocês que a habilidade
que a gente vai trabalhar no decorrer desse componente, é uma habilidade da formação geral básica, ou seja, uma habilidade que já apareceu nas disciplinas tradicionais, digamos assim, básicas que vocês têm aí na escola, que é a de utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Nesse componente, a gente tem alguns objetos de conhecimento super interessantes. Vejam aí na tela. Estado e as liberdades individuais, o mundo contemporâneo e as interpretações sobre as formas como os governos organizam as populações e as práticas relacionadas à saúde, natalidade e raças. Cada atividade, por sua vez, é composta por 3 momentos diferentes, digamos assim. Então, a gente tem no nosso componente reflexões sobre o poder, vamos falar sobre uma atividade, a primeira, por exemplo, que a gente vai começar a ter. A gente vai ter um primeiro momento da atividade, que é a introdução, tá certo? Vai ser na primeira semana do trabalho com esse componente, e, portanto, vai ter 2 aulas. A gente vai ter um segundo momento das atividades, de cada uma das 5 atividades, que é o desenvolvimento, tá certo? E aí, como um desenvolvimento, ele vai ter a necessidade de um investimento maior de tempo, portanto, ocupará 4 aulas, ou seja, semanas 2 e 3 do trabalho com este componente. E, por fim, claro, tudo que a gente introduz, tudo que a gente abre, é necessário que a gente sistematize e faça um fechamento coerente. Portanto, as 2 aulas da semana 4 de trabalho com esse componente serão empregadas na sistematização dos conteúdos e temas trabalhados. Combinados? Pessoal, o que a gente vai ver juntos na próxima aula? Nós vamos ter uma visão assim, mais panorâmica das atividades que compõem, ou seja, que formam esse componente específico, reflexões sobre o poder do contrato social às redes. O que nós fizemos no nosso encontro de hoje foi ter uma visão também panorâmica do componente em si, porque falamos de sua habilidade, falamos de sua composição em atividades, mas tivemos também uma visão panorâmica do aprofundamento. No próximo encontro, a gente vai se focar, se debruçar mais especificamente sobre as atividades que compõem o nosso componente, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, o qual está dentro da unidade curricular 1, números também importam, do aprofundamento curricular, quem divide multiplica. E para encerrar, quero deixar aqui uma sugestão de atividade para vocês, que é essa que vai na tela. Em uma roda de conversa, dialoguem sobre as seguintes questões. Que razões te levaram a escolher este itinerário formativo e quais suas expectativas para ele? É interessante poder trocar ideias, poder trocar experiências sobre uma jornada, uma trajetória que está se iniciando agora no início desse 2022 e que vai acompanhá-los até o finalzinho da 3ª série do ensino médio. Estaremos juntos novamente em breve. Eu me despeço com todo o carinho desse mundo. Um beijo a todos e até mais.